pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos ótimos, eu também estou ótima. Sejam todos bem-vindos aqui neste canal Superação e Determinação, tá bom? E por que será, né, que a sua oração não está sendo ouvida? Será que você está fazendo certo a sua oração? Será que está orando da maneira correta? Muitos podem achar que a oração é uma coisa assim comum, a gente pode orar assim, é coisa comum e simples, que na verdade acaba sendo, só que muitos não sabem como é que funciona a oração, né? A sua oração pode não estar sendo atendida, né? Ouvida, ela está sendo ouvida, assim, porque o Senhor Deus, Ele ouve tudo, né? Ele sempre está sabendo de tudo, sempre está ouvindo tudo. Ele é onipresente, onisciente, né? Onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo, tudo, tudo. Então Ele está sempre ouvindo, mas tem um motivo do porquê Ele não está atendendo, né? Então eu peço para vocês desde já, tá? Que não se incomodem com o barulhinho, porque eu moro assim meio no meio do mato, então tem sempre esses barulhinhos mesmo. E eu ainda não encontrei onde o estúdio para poder estar diminuindo esses sons assim dos bichinhos fazendo barulho, né? Então tá. E peço também que vocês dêem like, tá? Se inscrevam, compartilha, tá? Ative o sininho, viu? Então tá, vamos descobrir por que a sua oração não está sendo atendida, né? Tem alguns motivos, tá? Eu vou dar alguns para você. Em primeiro lugar, você pode estar fazendo orações que você pede assim justiça, né? Você tem alguma causa, né? Algum problema com alguém, alguém te fez algum mal, aí você pede justiça para Deus constantemente, justiça, justiça, e parece que, né, nada acontece. Por quê? Talvez dentro do seu coração você está assim pedindo justiça, mas com sentimento de ódio. Você está querendo mesmo é vingança, né? E aí Deus não atende, porque Ele não atende esse tipo de oração, né? E aí também tem um caso de que a pessoa ora pedindo para Deus alguma coisa que no futuro pode vir a prejudicar ele, né? Ele pode correr algum perigo, né? Pode colocar a salvação da alma dele em risco, então Deus não vai atender também esse tipo de oração, porque Deus sabe do futuro, né? Ele conhece cada um dos seus filhos e Ele tem alguns tipos de oração que Ele não vai atender. Acerca de se for uma oração que vai poder te prejudicar, né? Ou prejudicar os outros, né? Se for um tipo de oração assim, não vai ser atendida, né? E hoje vai ser, pouca coisa, né? Então vai ser rápido, eu creio, né? Eu espero, né? Não quero ficar muito tomando tempo de vocês. Espero que vocês gostem e curtam mesmo, tá? E aprendam a orar, porque vai dar tudo certo. E na oração também, quando a gente vai orar, a gente tem que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Sempre que a gente vai orar em nome do Senhor Jesus, porque Ele deu o ensinamento de que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer em nome dEle, né? Então a gente deve orar em nome dEle, pedir perdão, primeiro se reconciliar com Deus e orar em nome do Senhor Jesus, né? E às vezes Deus também não atende alguns tipos de pessoas que oram, pedem, 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 mas nunca agradecem. Isso sabe pedir. E tem umas orações que as pessoas eles oram assim, tipo ordenando, ensinando Deus o que fazer, tipo assim, cobrando de Deus, como Deus tem alguma obrigação de fazer aquilo que Ele está mandando em Deus, né? E Deus não vai atender esse tipo de oração, esse tipo de pessoa, né? Ele vai ficar sempre frustrado, né, nessa parte, porque vai ser difícil, a gente tem que ser humilde, né, orar com humildade, ser agradecido. Agora tem um motivo de que a pessoa fazendo essas coisas, a sua oração vai ser atendida. E porque a oração, ela precisa da oração ser feita, para alguma coisa acontecer na vida da gente, Deus ouvir nosso clamor, nossa oração, a gente precisa ter a fé. A fé, falar fé é um nome pequeno, né? Mas ela precisa de 4 elementos, tá? Para ela ser atendida, para a gente alcançar o nosso objetivo, né? Da fé ser alcançada, né? Dela ser atendida. Por quê? Porque quando a gente ora sem esses elementos, provavelmente não vai acontecer nada, né? Vai ser uma oração que não vai ser ouvida, né? Não, melhor, não vai ser atendida, né? Provavelmente, né? Certeza às vezes que não vai ser atendida. Porque é assim, você precisa ter desejo, um desejo
tá? Você precisa ter um desejo. Isso é muito bom para esses últimos dias que nós estamos vivendo, tá? Aprender essa parte é muito bom, porque muitas coisas difíceis vai vir, tá? Falta, assim, muita necessidade mesmo, muita coisa acontecendo, muita prova, tribulação. Então é muito bom saber desse segredo, né? Desse mistério. Porque ele serve para oração quanto para outras coisas também, né? É outras formas de orar. Não sei se é essa que a gente prostra o joelho, droba, fala com Deus, ou às vezes em pensamento mesmo, né? Existem várias formas de orar, né? De ser, do Senhor Deus atender isso que a gente está pedindo, né? Essa oração. Precisa desejar muito mesmo, de verdade, ter um desejo muito profundo disso que a gente quer, né? Que você está querendo. Gente, vocês me perdoam mesmo, tá? Os galos cantando, mas é porque eu faço vídeo só de manhã, tá? Mas só de manhã e aí os bichinhos estão tudo acordando, não tem jeito. De eu fazer eles calar o biquinho deles. Aí vocês, por favor, me entendam, tá? Aí ele tem que cantar, ele tá feliz, né? Aí tá. Aí tem o segundo objetivo, né? O segundo elemento da fé. Você tem que ter certeza, tem que ter uma crença inabalável. Você tem que crer que aquilo lá vai acontecer, que Deus vai atender o seu pedido. Além disso, você tem que ter seu coração tem que estar puro, você tem que estar sem mágoa no coração, sem rancor, sem ira, tá? Eu achei graça porque o galo ele é muito empolgado nessas horas. Aí tá. Você tem que ter o desejo, né? O desejo sincero, né? Uma crença tremenda, né? Muita crença mesmo, crer de verdade, né? Naquilo que vai, né, dar certo. Você tem que ter também uma crença inabalável, né? Você tem que idealizar o seu objetivo, aquilo que você pediu para o Senhor Deus, você tem que ter uma idealização, você já tem que imaginar aquilo feito, acontecido. Você imagina aquilo que já aconteceu. Você imagina aquilo já aconteceu comigo, que tem um gatinho, eu vou fazer pegar uma coisa para fazer uma comparação, né? Eu tenho um gatinho, ele está até por aí, dá um trabalho, ele já quase morreu 2 vezes, né? E eu, como eu gostava muito dele, gosto ainda, né? Só que ele era pequenininho, eu não queria perder ele, né? E aí ele andou sofrendo, né? 2 tipos de acidente, 2 vezes. E aí aconteceu comigo, acontecer isso aí comigo. Fora outras coisas, né? Isso aí eu não cheguei assim a drobar o joelho, né? Eu pedi de longe. Eu desejei muito, eu criei bastante e imaginei ele já grande, né? Sendo que a primeira vez ele estava com uma situação muito desagradável. Ele estava todo machucado, rasgado, né? Não podia nem chegar perto dele. E outra vez ele foi picado por uma lacraia. E sendo pequenininho, né? Ele está por aí, né? Uma hora. Ele ainda nem acabou de crescer ainda, não está adulto ainda não. Aí, mas está bem, bem mesmo. Então, e é rápido, as coisas acontecem muito rápido quando é desse jeito que eu estou te falando, que é uma coisa pura, sincera, de coração, né? Que não vai prejudicar ninguém, vai ser, né, uma coisa assim, é uma fé, uma idealização, você já idealiza, você imagina aquilo já acontecido, né? E tem que ter concentração, você tem que aprender a concentrar, né? Concentra. E você tem que aprender a meditar, né? Meditar muito, concentrar. Com certeza, se você aprender, eu aprendi, né, a fazer meditação e eu sempre uso a meditação para. Às vezes eu oro para aumentar a minha fé, para o Senhor Deus aumentar a minha fé, né? Esses 4 elementos da fé, para que eu possa ter eles, para que eu possa estar usando a qualquer momento, porque vai chegar dias que nós não vamos ter esse tempo para dobrar o joelho, né? Entrar no quarto, fechar a porta, orar. Então tem dias que nós vamos ter que orar em pensamento muito rápido, né? E aí a gente já tem que estar mais, assim, um pouco treinado. A gente tem que saber usar isso assim, essa sabedoria, esses elementos, esses que nós aprendemos, para alcançar de Deus, dessa maneira de nós orar,
e desejar, com um pensamento, com o coração, e rápido, às vezes, para se livrar de alguma situação de risco, né, de perigo, de alguma. Eu vou fazer aqui fazer outra comparação, né? Uma vez meu neto ele quebrou o cotovelo, né? Eu não sabia ainda desses mistérios, disso não, né? Não sabia de nada, porque isso aí está nos mistérios que Deus revelou para nós, né? É uma coisa muito mais profunda, eu estou falando meio por cima assim, para vocês não ficarem confundidos, é uma coisa bem mais profunda do que isso, do que eu passei para vocês, tá? E nesse tempo que o meu neto quebrou o cotovelo, eu não sabia, mas eu tinha muita fé, né? E ele estava com muita dor. E aí ele estava com muita dor, que aquela coisa lá muito horrível, eu fiquei muito assim, desesperada. Aí eu sempre, quando eu fui ensinada, assim, eu sentia no meu coração de fazer assim, dessa forma, né? Eu colocava, e sempre ele pedia para mim, quando ele se machucava, para mim colocar a mão no machucadinho dele, e logo eu saía correndo para brincar. Assim, ele queria, eu também queria, né? Aí o cotovelo quebrado já é uma coisa mais grave, né? Bem mais séria. E a minha mãe estava em casa também, ela chorando para lá e para cá, né? Aí eu orei e coloquei a mão naquele cotovelo dele para Deus tirar a dor dele, né? Pelo menos isso, né? A minha fé eu acho que talvez não alcançava para curar o braço dele. E aí eu coloquei a mão, eu desejei ali muito sinceramente, com todo o coração, porque ele é meu filho, né? Eu amo ele. Então não tem mais sinceridade, mais pureza do que uma- um, um pedido desse, né? Um desejo desse, né? E aí ele foi até o hospital sem dor, de lá viajamos com ele para a capital sem dor, e aí até no outro dia, quando ele foi operado, já não tinha dor. Então foi bom demais. E para muita outra situação, que aí não dá para contar num vídeo só, né? Eu sei que é bom para você aprender a orar, tá? É, que aí você faz isso que eu estou te falando, você pensa no que eu estou te falando e pratica, tá? E tem mais um detalhe que eu já ia esquecendo de falar também. Talvez a sua oração não está sendo ouvida e atendida, está sendo ouvida, né? Mas não está sendo atendida, porque não é tempo ainda. Tem muita coisa que a gente pede para Deus que não está no tempo. Eu espero que você tenha ficado comigo até aqui para você poder ter ouvido isso. E aí tem coisa que a gente pede e não sabe compreender que aquilo lá não é tempo ainda, não chegou a hora, né? A gente tem que perguntar, aprender também a perguntar para Deus as coisas e Ele responder. Né? E aí eu posso até também mais para frente estar ensinando como faz, né? Você tem que saber entender se aquilo lá está perto, está no tempo, né? Se é vontade de Deus, porque tudo tem que. Além de tudo, isso aí que eu falei, tem o mais principal de tudo ainda, se é tempo e se é da vontade dele ainda, né? Eu espero que vocês tenham ficado até aqui para ouvir isso aqui, que é a parte mais principal de todas, né? Porque se não for vontade dele, a gente pode passar o resto da eternidade pedindo que não vai acontecer, né? E aí você tem que saber de Deus, né? Se aquilo lá é da vontade dele, né? Segundo a vontade dele. E talvez não é o tempo dele, vai demorar um pouco. Você tem que saber pedir e saber esperar o cumprimento, né? Daquilo que você deseja, né? Saber se é tempo ou não. É isso que eu tenho para falar para vocês que me ouviram até aqui. Eu espero que fiquem todos bem, tá? E que curtem, tá? Que deem like, que se inscrevam, porque tem muitas coisas que o Senhor Deus tem me dado a graça de passar, não só para mim, mas para muitos outros. E está disponível, tá? Todo mundo que querer saber pode saber desses mistérios que o Senhor Deus tem revelado. Só não sabe quem não quer saber, porque é de graça. É um presente maravilhoso que Deus revelou aos seus filhos, né? E está na palavra, está na Bíblia escrito sobre isso, né? Os mistérios que seriam revelados aos seus filhos, né? E esses mistérios eles foram guardados em muita geração, né? E agora ele está sendo revelado. Só que tem muita gente que rejeita, por isso não sabe, né? E é muito bom para esses dias de hoje que nós estamos vivendo, porque nós já entramos nos dias da grande tribulação, né? Os dias de aperto, então é muito bom, é preparação. Quem tem essa preparação não entra em desespero agora. Está tranquilo, porque sabe que é tudo, né? Já está preparado, né? Então eu espero que tenham ficado até aqui comigo. Muitos beijos no coração de vocês, tá? E espero que tenham gostado de saber como que faz e o porquê, às vezes, que sua oração não está sendo atendida, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, tá bom?